a gente estava discutindo a aplicação das transformadas de Laplace para encontrar soluções de equações diferenciais. Para explicar melhor um pouco como que a gente faz para resolver equações diferenciais, aplicando transformada de Laplace, eu fiz uma figura aqui para mostrar qual é o caminho que a gente segue, então, aqui para resolver uma equação diferencial. Então, basicamente, né, você tem uma equação diferencial, é o ponto de partida, e a gente viu diversas técnicas, né, para obter a solução de uma equação diferencial. Aplica qualquer um desses métodos aí e obtém a solução da equação diferencial diretamente. Mas quando a gente vai resolver utilizando transformada de Laplace, a gente percorre um caminho diferente. A gente não parte da equação diferencial e vai diretamente para a solução dessa equação diferencial. A gente não percorre esse caminho aqui. Não é simplesmente isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer, então? Vai pegar a equação diferencial e vai aplicar a transformada de Laplace. E aí a equação diferencial, ela envolve a incógnita, né? A função y de t. Então, no fundo, quando você aplicar a transformada de Laplace nessa equação diferencial, você vai aplicar a transformada de Laplace nessa incógnita e nas suas derivadas. Derivada primeira, derivada segunda. Mas a gente viu uma das propriedades, que a transformada aplicada nas derivadas, olha só, tanto na primeira derivada, essa daqui, quanto na segunda derivada, depende simplesmente da transformada da própria função. É como se, no fundo, a gente só precisasse da transformada de Laplace da incógnita. E aí, quando a gente faz isso, o que a gente faz é parte de uma equação diferencial na variável y de t, e aí, depois de aplicar a transformada de Laplace, a gente chega numa equação que não é mais diferencial, é uma equação algébrica somente. Ela não envolve mais derivadas. Não é mais uma equação diferencial. O ponto de partida era uma equação diferencial. Aplicou transformada de Laplace, obteve como resultado uma equação algébrica. E o que era y de t, yzinho aqui de t, y minúsculo de t, passou a ser agora y maiúsculo de s, tá bom? Yzão de s. E aí você resolve essa equação algébrica. Agora sim, segue esse outro caminho aqui. Você encontra a solução dessa equação algébrica aqui, né? Basta isolar quem é o y de s, aí você tem quem é a solução. E y de s é a transformada de Laplace da função que você queria descobrir, certo? A solução da equação diferencial. Se você tem a transformada de Laplace da solução, aí você pega e aplica a transformada inversa de Laplace nessa função, yzão de s, e obtém finalmente a solução original, y de t, que você queria obter. Acabou seguindo o caminho maior aqui, não é? Ó, em vez de partir direto da equação diferencial, chegando na solução, utilizando as técnicas que a gente viu, por exemplo, a gente pode fazer esse caminho alternativo. Parece ser mais longo, mas é mais vantajoso, né? Porque ele pode ser aplicado em situações mais diversas, né? Uma ferramenta mais poderosa. E consiste, resumidamente, em aplica a transformada de Laplace sobre a equação diferencial. Aí, o que vai resultar disso é uma equação que não envolve mais derivados, portanto, uma equação algébrica. É como se você fizesse isso daqui, né? Pega a equação diferencial que você quer resolver e aplica transformada de Laplace sobre ela, tá bom? O resultado vai ser uma equação algébrica. Resolve essa equação algébrica, pega a solução que você obteve agora no espaço S e aplica a transformada inversa de Laplace, tá bom? Aplica a transformada inversa de Laplace e obtém a solução do problema. Na aula anterior, a gente chegou a fazer um exemplo, né, de uma aplicação. Vamos rever brevemente o exemplo que a gente fez na aula anterior, que era encontrar a solução dessa equação diferencial aqui. Então, o ponto de partida é essa equação diferencial. Olhando aqui para o desenho, aqui é o nosso ponto de partida. A gente não resolve a solução diretamente. A gente faz o quê? Aplica a transformada de Laplace na equação diferencial. Foi o que a gente fez aqui. A transformada de Laplace atuando na equação diferencial, que está aqui. Né? Aplica a transformada de Laplace no lado esquerdo e no lado direito. A gente, então, usa a propriedade de linearidade, né, para distribuir essa transformada para cada uma dessas parcelas aqui, tal como foi feito aqui embaixo.
E aí tem a transformada da própria função, a da derivada da função e da segunda derivada. Aí tem a propriedade da transformada atuando sobre a primeira derivada e a segunda derivada, respectivamente. Aí substitui dentro dessa equação. Põe a primeira derivada, a transformada da primeira derivada aqui, a transformada da segunda derivada aqui. O que a gente obteve com isso foi essa equação aqui. Depois de fazer algumas simplificações, ó, nota que ela já não envolve mais nenhuma derivada, tá bom? Essa equação aqui, ó, é o equivalente da equação diferencial no espaço S. Repetindo, a gente partiu dessa equação aqui, aplicou a transformada de Laplace nela e chegou numa equação algébrica no espaço S. Chegou nessa equação aqui depois de aplicar a transformada de Laplace. E ela já não envolve mais derivadas, portanto não é mais uma equação diferencial. Olhando aqui o nosso quadro, né? Partiu da equação diferencial, aplicou a transformada de Laplace e obteve uma equação algébrica na variável S. A gente pode simplesmente agora isolar quem é o y de S. Está aqui, o y de S aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. A gente vai simplificando essa equação, vai manipulando, colocando termos em evidência, e isola o y de S. Está aqui, ó. A gente pode dizer que isso é a solução da equação diferencial. É a solução da equação diferencial, só que está no espaço S. Quem a gente quer é o y de t, né? É a função cuja transformada de Laplace é dada por essa função aqui. É que a gente faz, aplica a transformada inversa. Uma vez obtida a solução no espaço S, aqui, aplica a transformada inversa de Laplace. E aí, aplicando a transformada inversa de Laplace, a gente obtém a solução no espaço T, tá bom? O espaço original da equação diferencial. Aí, como é que faz para aplicar a transformada inversa, né? A gente consulta a nossa tabela, né? Aqui, ó. A gente olha qual dessas funções aqui é para a gente calcular a transformada inversa, né? E aí a gente não identifica que essa função não aparece lá na tabela. Aí o que a gente faz? A gente manipula essa função para escrever ela de uma outra forma, de modo que apareça como está lá na tabela, né? Vai ser sempre uma função racional. Então, o que a gente vai aplicar é sempre o método de separação de frações. Se vocês quiserem o material para consultar, peguem o livro do Guidorizi, livro de cálculo, volume 1, lá no capítulo de integrais, na página 371, ele mostra um teorema, né, como que a gente faz para separar frações. Ó. Se você tem uma fração, aqui uma única fração, e o denominador dela, você tem uma equação de segundo grau, isso aqui é uma equação, um polinômio de segundo grau nesse denominador, certo? Se eu expandir isso daqui, vai ficar x ao quadrado mais ax mais bx mais c. A ideia é escrever essa única fração como a soma de duas frações separadas aqui, onde o denominador de cada uma das frações vai ser um polinômio de ordem 1. Foi isso que a gente fez aqui. Ó. Aqui o denominador é s ao quadrado menos s menos 2, um polinômio de segundo grau. O que a gente fez? Encontrou as raízes desse polinômio, que no caso foram 2 e menos 1, e aí pode escrever esse polinômio aqui, vou repetir aqui, ó, em termos dessas raízes. Ó. O produto de S menos uma das raízes por S menos a outra raiz. A primeira raiz é 2, então é S menos 2. E a outra raiz é menos 1, então vai ficar S menos 1. Aqui embaixo, ó, eu tenho esse produto aí, S menos 2 e S mais 1. Tem um teorema que diz que a gente pode separar essa fração aqui em duas. E é esse teorema aqui. Ó. Você separa, então, cada um desses fatores aqui numa fração, onde esses A e B aqui são constantes que têm que ser determinadas. Foi o que a gente fez aqui, ó. Vamos rever brevemente. Escreveu essa única fração aqui como uma soma de duas frações, e o denominador de cada fração, para cada fração foi um dos fatores aqui do denominador original. O S menos 2 veio para cá, e o S mais 1 veio para cá. Aí eu coloco uma constante em cada numerador e descubro quem é. O que eu faço? Eu obtenho o MMC aqui, vou manipulando essa expressão até chegar nessa expressão final aqui. Aí eu tenho uma igualdade de frações em que os denominadores são iguais. Isso só acontece se os numeradores forem iguais também. E os numeradores são polinômios também na variável S, que só vão ser iguais se os coeficientes correspondentes forem iguais. No caso, o que multiplica S aqui,
do lado esquerdo, tem que ser o que multiplica S aqui do lado direito, que é A mais B. E aqui do lado esquerdo é 1. Então, A mais B tem que ser igual a 1. Aqui. O termo independente do polinômio, dos polinômios, tem que ser iguais também. O termo independente aqui desse lado é A menos 2B. E o termo independente desse lado é menos 1. Portanto, A menos 2B tem que ser igual a menos 1, que é o que está aqui. Essa outra equação. Isso aqui é um sistema linear, um sistema de equações lineares, 2 por 2, fácil de ser resolvido. Está aqui a solução para A e B. Aí a gente encaixa esses valores de A e B aqui no ponto de partida. E ficou isso daqui. Ou colocando esse 1/3 e 2/3 que são constantes aqui para frente, ó, a transformada da solução ficou essa parcela, 1 sobre S menos 2 e 1 sobre S mais 1, que são transformadas de Laplace de exponenciais. Só lembrando que a transformada de Laplace da exponencial é 1 sobre S menos A, onde A é o valor que multiplica T aqui na exponencial. Então, voltando para cá, ó, aplicando a transformada inversa, né, qual é a função cuja transformada de Laplace é 1 sobre S menos 2? É a exponencial de 2t. E 1 sobre S mais 1 é a exponencial de menos 1 vezes t. Aí multiplica a exponencial de 2t por 1/3, aqui, e exponencial de menos t por 2t, que está aqui. E a gente tem a solução da nossa equação diferencial, já com as condições iniciais aplicadas. Os valores das constantes aqui já foram determinados no procedimento de resolver via transformada de Laplace. E aí o objetivo da aula de hoje vai ser resolver mais alguns exemplos, tá bom? Para fixar bem os passos do método, certo? São poucos passos, né? São esses daqui sempre. Pega a equação diferencial, aplica a transformada de Laplace e isola quem é o y de S, certo? E obtém a solução da equação diferencial no espaço S. E aí, uma vez obtida a solução no espaço S, aplica a transformada inversa e obtém a solução no espaço T, que é o desejado. Foi o que a gente fez aqui. Obteve a solução no espaço S, a solução no espaço T é a aplicação da transformada inversa na solução do espaço S. Aqui. Resultou nessa expressão aqui, que é a solução do problema. Na verdade, não é simplesmente uma equação diferencial, né? É uma equação diferencial junto com condições iniciais, é o que a gente chama de problema de valores iniciais. E é o que a gente vai fazer agora, tá? Resolver mais alguns problemas de valores iniciais, né? Que são equações diferenciais, junto com um par de condições iniciais. Vamos aplicar a transformada de Laplace aqui para resolver esse problema. O primeiro passo vai ser sempre aplicar a transformada de Laplace. Então, pega a equação e aplica a transformada de Laplace, de um lado e de outro, tá bom? E como a transformada ela é linear, significa que eu posso distribuir a transformada de Laplace para cada uma das parcelas aqui desse lado. E já posso colocar as constantes de fora também, certo? Assim como a gente faz na integral. A constante multiplicativa, no caso esse 3 e esse 2 aqui, ó, pode ir para fora da transformada de Laplace, assim como elas podem ir para fora da integral. Esse 2 aqui também, ó. Aí a gente consulta a nossa tabela, né? Transformada de Laplace da segunda derivada. Está aqui, certo? Só que no caso a nossa função é y, tá bom? Aqui está f, aí tem que trocar onde tem f por y para ficar adequada a notação aqui. Aí só vou trocar f por y. Essa é a transformada da segunda derivada. Tudo isso daqui é resultado da nossa tabela, tá bom? Transformada de Laplace da própria função y, da primeira derivada e da segunda derivada. Aí substituindo, né? Transformada da segunda derivada. Está aqui, ó. Transformada da segunda derivada é tudo isso aqui. Assim, antes de substituir, né, já vamos colocar aqui as condições iniciais, ó, que foram fornecidas no problema. Primeiro, y de 0 é fornecido como sendo igual a 1. Tá? Então, no lugar de y de 0, eu já vou colocar 1 aqui. E aqui também, ó, y de 0 é 1. Nem precisa, né? Porque multiplicado 1 por s vai dar s. E aqui a derivada de y calculada em 0 também foi fornecido, que é 1 também. Então, eu vou colocar aqui já quem são os valores, tá bom? E agora sim, substituindo, né? No lugar da transformada da segunda derivada, eu vou colocar isso daqui. 3 vezes a transformada da primeira derivada, que é isso daqui. Então,
3 vezes isso, né? Entre colchete, no lugar da transformada da primeira derivada, eu já vou colocar o resultado, que é isso aqui. E 2 vezes a transformada da própria função, que é o y de s. Esse 3 aqui eu posso distribuir, eu vou distribuir logo. E aqui eu tenho que colocar a transformada de Laplace da exponencial de menos 3 vezes t. É a transformada de Laplace da exponencial, que é isso aqui. No caso lá, o a é igual a 3. Aliás, é menos 3, não é? Essa aqui é menos 3. Então, vai ser a transformada 1 sobre S menos menos 3. Aí o menos com menos vai ficar mais, vai ficar, então, 1 sobre S mais 3. Então, vamos colocar aqui no lugar dessa transformada. No lugar dessa transformada, vai ficar 1 sobre S menos A, né? E o A é menos 3. Portanto, isso é igual a 1 sobre S mais 3. E aí, eu vou substituir o valor dessa transformada de Laplace aqui. Ó. Então, tá aí, ó, em que parte do passo a passo a gente está, olhando aqui para o desenho, né? Ora, a gente pegou a equação diferencial e aplicou a transformada de Laplace nela e chegou numa equação algébrica no y de s. Então, a gente está nessa parte aqui. O que a gente vai fazer? Encontrar quem é o y de s manipulando essa equação, certo? Isolando o y de s. Olha só, o y de s aparece aqui, aqui e aqui. Dá para a gente colocar ele em evidência, né? Vamos fazer o seguinte, colocar mais para cá, para a esquerda da equação, todo mundo em que o y de s aparece. E agora sim, né? Posso colocar em evidência aqui. E aí, todo mundo que não depende do y de s, eu passo aqui para o outro lado, trocando o sinal. No caso, esse s aqui vai passar para o outro lado positivo. Aliás, eu já vou juntar isso aqui, né? Menos 1, menos 3 é menos 4. Esse menos s vai para o outro lado mais s, e esse menos 4 vai para o outro lado mais 4. Então, eu vou tirar daqui, colocar para cá, trocando o sinal. Mais s, mais 4. E aí, o y de s está quase isolado, né? É só pegar tudo que está multiplicando ele e passar dividindo. Vai dividir aqui, essa parte, né? E essa parte aqui também, né? Dividindo todo mundo. E está aí o y de s, ó. Aí o y de s, que é o outro passo aqui, né? É encontrar a solução da equação diferencial no espaço S. Então, a gente está nessa parte aqui do caminho, né? Então, isso daqui é a solução do problema, só que está no espaço S. Aí a gente tem que obter a solução no espaço T. Portanto, tem que aplicar a transformada de Laplace inversa. Só que se a gente for consultar a nossa tabela para saber qual é a função cuja transformada de Laplace é dada por isso tudo aí, não vai estar lá, não é nenhuma função. Pelo menos explicitamente não vai estar. Então, antes de aplicar a transformada de Laplace inversa, a gente vai aplicar separação de frações aqui. E aí, sempre que a gente for resolver qualquer equação diferencial utilizando a transformada de Laplace, vai ter que fazer necessariamente separação de frações. Então, vamos lá, né? Vamos pegar de novo aqui a solução. E aí vamos fazer isso, né? Primeiro, antes de separar, vamos juntar essas duas aqui, né? O que a gente pode fazer? Para que o denominador fique comum, a gente multiplica e divide essa segunda aqui por S mais 3. Aí os denominadores agora aqui estão iguais, ó. Eu posso então pegar essa parte aqui e somar aqui, dentro de uma fração só. Então, essa função aqui é a mesma que está aqui embaixo, tá? Eu só juntei as frações utilizando o MMC. Aí vamos expandir esse produto aqui, né? E aqui vai ficar 4 distribuindo lá para dentro, vai ficar 4S, 4 vezes 3, 12. Esse 2 aqui junta com esse 12 fica 14, e 3S mais 4S é 7S. Olha aí, né? Então, a versão simplificada da solução. Vamos, então, obter a transformada inversa. Primeiro, a gente verifica se essa equação do segundo grau aqui, se ela tem raízes reais. Isso pode ser igual a zero para algum valor de S. Vai ser verdade se S for igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 2A, o A é 1, então 2A é 2.
9 menos 8 é 1, e a raiz quadrada de 1 é 1 também. Menos 1 e menos 2 são as raízes aqui desse polinômio, que é essa parte aqui. Então, a gente pode reescrever esse polinômio aqui, pode ser reescrito assim. S menos uma das raízes, que é menos 1, vezes S menos a outra raiz, que é menos 2. Aí esse menos aqui com menos vai ficar mais, que também, menos com menos vai ficar mais. Portanto, isso aqui, ó, S ao quadrado mais 3S mais 2 pode ser escrito como sendo S mais 1 vezes S mais 2. Daí, no lugar desse polinômio aqui, eu vou escrever o equivalente dele fatorado. E agora sim, eu tenho produtos aqui de polinômios de ordem 1. Esse vai ser sempre o primeiro passo, né? Verificar se eu posso escrever o denominador, esse denominador aqui, como produtos de polinômios de ordem 1. E aplicar o teorema aqui do Guidorizi, né? Tem produtos de polinômios de ordem 1, né? Aliás, mais adiante tem, acho que na página seguinte, tem o teorema quando tem 3. Aqui, ó. Escrever como produto de polinômios de ordem 1 aqui no denominador. A gente acabou de fazer isso aqui. Então, no denominador tem produto de polinômios de ordem 1. O método de separação de frações consiste em aplicar esse teorema que está aqui enunciado no Guidorizi. Escreve 3 frações separadas, onde o denominador de cada uma das frações é cada um desses polinômios de ordem 1 aqui. O primeiro é S mais 3, vamos colocar aqui. O outro é S mais 1, mais o outro que é S mais 2. E nos numeradores a gente coloca constantes a serem determinadas, A, B e C. Aí como é que a gente faz, né? A gente encontra o MMC aqui em cada uma das frações e soma, tá bom? Encontra o MMC aqui para cada uma das parcelas e soma. Encontra o denominador comum. Né? Ó, nessa primeira aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir essa primeira aqui pelo denominador das outras duas. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a segunda aqui. Eu vou multiplicar e dividir pelo denominador da primeira e da terceira, que no caso é S mais 3 e S mais 2. Então, eu vou multiplicar e dividir por S mais 3, e vou multiplicar e dividir por S mais 2, que é o denominador aqui de C. Olha o que aconteceu aqui, ó. Os denominadores ficaram iguais, ó. Eu vou fazer também a mesma coisa aqui com a terceira parcela. Vou multiplicar e dividir pelo denominador das outras duas, que é S mais 3 e S mais 1. Com isso, ó, o que aconteceu? O denominador de todo mundo agora está igual, então eu posso simplesmente somar os numeradores numa única fração. E aí o que acontece? Ó? Os denominadores agora são iguais aqui, ó. Para que a igualdade seja satisfeita, os numeradores têm que ser iguais também. E os numeradores são polinômios de S. Para que polinômios sejam iguais, os coeficientes correspondentes têm que ser iguais também. Então, vamos expandir todo esse numerador aqui para a gente encontrar a forma expandida desse polinômio aqui. Né? Vamos fazer isso então. Primeiro, vamos pegar a primeira parcela e expandir aqui. E distribuir o A para cá, para cada uma dessas parcelas. Tá aí, né? Então vamos expandir agora aqui o que multiplica B. E está expandido aí o que depende de B, né? Dá para distribuir o valor de B agora. E não precisa de parênteses. Finalmente faz a mesma coisa com o C agora. E por fim, distribuir o C aqui para cada uma dessas 3 parcelas. Tá aí. O polinômio está aqui, né? Dá para ainda simplificar agora, né? Porque tem vários termos de mesma potência que dá para a gente juntar num termo só. Né? Vamos fazer então em outra linha isso. Vamos colocar aqui para a esquerda todo mundo que depende de S ao quadrado. Então tem S ao quadrado aqui e aqui. Ó. Aí vamos colocar o S ao quadrado em evidência. Faz a mesma coisa com os termos que tem S agora, né? Tem S aqui. Aí tem outro termo que tem S aqui. E aqui também. E agora sim, coloca S em evidência também. Para ficar bem claro quem é o polinômio. Né? Tem, o S já está aqui para fora. Tira daqui e daqui.
Olha só, então, esse todo aqui, ó, A mais B mais C, é o coeficiente de S ao quadrado. 3A mais 5B mais 5C é o coeficiente de S. E aqui é o termo independente, ó, não precisa colocar nada em evidência. E a gente compara agora, né? Por comparação, os numeradores já são iguais. Aliás, os denominadores. Os numeradores têm que ser iguais também, porque isso aqui é uma igualdade. E os numeradores são polinômios de ordem 2, eles só vão ser iguais se os coeficientes correspondentes forem iguais. O que significa isso? O coeficiente de S ao quadrado aqui desse lado tem que ser igual ao coeficiente ao quadrado de S ao quadrado do outro lado. Esse lado aqui é A mais B mais C, e isso tem que ser igual a 1, que é o coeficiente do S ao quadrado aqui na esquerda. Então, isso tem que ser igual a 1. O coeficiente de S desse lado é 3A mais 5B mais 5C. Isso tem que ser igual a 7. Ó. Por fim, o termo independente tem que ser igual ao termo independente do outro lado, que é 14. E olha só, a gente chegou num sistema linear, né? Três variáveis, 3 equações, A, B e C. Aqui está errado. E o C, multiplicar S mais 3 é S mais 1. Esse número aqui é 1. E aí, no que isso implica, não? Vai mudar aqui, né? Vai ficar 4 aqui. E aqui vai ficar 1. E aí, o 4C que multiplica S veio para cá. Ó. Esse 5 aqui, na verdade, era para ser 4. Esse 4 aqui. Aliás, aqui 1 não, né? Aqui 3, né? Aqui 1, já ia errar de novo. Né? Porque vem desse 3 vezes 1. Estava 6, porque estava 2 antes, mas na verdade era vezes 1. Então, 3C, né? Que é esse aqui, ó. Agora sim, né? Consertando aqui o sistema, a primeira equação fica igual, a segunda muda bem aqui, ó. Em vez de 5 é 4. E a terceira muda aqui, em vez de 6 é 3. A solução desse sistema é A igual a 1, B igual a 4 e C igual a menos 4. Portanto, colocando agora, né, os valores, pode ser escrito assim, né, onde A, B e C agora são 1, 4, menos 4. Aí, finalmente, agora sim a gente aplica o último passo aqui do nosso caminho, a transformada inversa para chegar na solução. Finalmente, né, o y de t é a transformada inversa do y de s. Ou seja, o y de s é tudo isso aqui, não é? Mas a gente usou a separação de frações e reescreveu dessa forma. Então, vamos calcular a transformada inversa dessa função aqui, que é a solução, tá? A transformada inversa, ela é linear também. Então, a gente pode distribuir aqui para essa soma. Vai ficar a transformada inversa aqui da primeira, da segunda, mais a transformada inversa da terceira. Se distribui linearmente, tá bom? Essas constantes aqui, ó, podem ir aqui para fora. E essas transformadas aqui, se a gente consultar a nossa tabela, são exponenciais, ó. 1 sobre S mais 3 é a exponencial de menos 3t. 1 sobre S mais 1 é a exponencial de menos t. E 1 sobre S mais 2 é a exponencial de menos 2t. É só consultar a nossa tabela que está bem aqui. A transformada da exponencial é 1 sobre S menos A, onde A é o número que aparece aqui dentro da exponencial. Portanto, y de t vai ser igual. Isso daqui é a transformada inversa da exponencial de menos 3t. Mais 4 vezes exponencial de menos t. Menos 4 vezes a exponencial de menos 2t. Essa é a solução do nosso problema. Já com as condições iniciais aplicadas. Ó. Essa parte aqui ó, é a solução da equação homogênea associada, se a gente for comparar. E essa aqui é a solução particular. Ó, a gente resolveu essa equação. Como tem uma exponencial aqui de menos 3t, no termo não homogêneo,
pelo método de coeficiência determinar, a gente ia chutar que a solução seria uma exponencial de menos 3t também. E a gente teria que determinar o coeficiente dele, né? A gente já viu aqui que ele seria menos 1. E essa outra parte aqui é a solução da equação homogênea associada, se a gente fosse resolver por outras técnicas.